Eu sou o Lucas, esse é o nosso canal Efésios 6. Eu tô feliz, tá feliz? Eu tô muito feliz. A gente tá feliz porque hoje é dia de gravação, estamos no nosso nono vídeo. E hoje a gente vai falar da nossa experiência que a gente teve com o congresso, como foi prometido no vídeo anterior. Então, nosso brother aqui, que foi com a gente no congresso, vai queimar um pouco sobre o congresso. Então, o congresso ele foi de 3 dias. O tema dele era minha identidade, como está na camiseta aqui, se vocês conseguirem enxergar. No congresso foi falado sobre a identidade do Pai, do Filho, que é Jesus, e do Espírito Santo. E no primeiro dia, que foi uma coisa já bem impactante pra gente, foi falar da nossa própria identidade, sabe? Como a gente chegou lá. E colocar como tu é, as tuas características no papel foi algo que foi bem pesado pra gente. Colocar aquilo no papel, sabe? E durante o final de semana que a gente passou lá, uma das coisas que foi bem forte que foi falado foi sobre os frutos do Espírito. Que quando tu se relaciona com Deus e tu começa a entender mais sobre o que é esse relacionamento com Deus e como tu tem que ser, qual que é a tua identidade, e tu descobre os frutos do Espírito, tu começa a ver que tu tem que ser uma pessoa completamente diferente. Os frutos do Espírito, né? No caso, se tu quiser procurar, é em Gálatas 5, 22. 22, aqui. Como tá aqui, ó. São os frutos do Espírito, né? O amor, a alegria, me ajuda aí pra mim não esquecer. A alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a fidelidade, a bondade, a mansidão e o domínio próprio. Olha só, se tu já tiver o amor, tu já tem todos esses frutos. Só que como o amor é algo bem abrangente, eu creio que pra gente entender como a gente tem que ser, foi detalhado quais são esses frutos. Começando pela paz, né, que vem depois do amor. Sabe aquela pessoa que tu convive às vezes que é bem rabugenta, que tá sempre reinando e nunca dá certo? Então, essa pessoa é completamente o contrário que tu tem que ser. Tu tem que ser uma pessoa de paz, uma pessoa que tá sempre calma, uma pessoa que fala com amor com as pessoas. E eu sei o quanto isso é difícil, porque às vezes eu sou bem mal-humorado, isso é bem ruim. Depois a gente tem a alegria, olha só. Então, já conviveu com uma pessoa que tá sempre feliz? Não é, mesmo quando tá triste, ver aquela pessoa que tá sempre feliz não te anima? É isso que a alegria faz, a alegria contagia as pessoas. E nós, como nos relacionamos com Deus, a gente tem a certeza de que Deus sempre está com a gente, que um dia a gente vai passar a eternidade com Ele, a gente tem que ser feliz com isso. Mesmo que tenha todos os problemas em volta, a gente tem que ter essa alegria e ter essa certeza de que tudo vai acabar bem, porque Deus está com a gente. Mesmo que essas coisas demorem muito tempo para passar. Depois a gente tem a delicadeza. Olha só, sabe quando tu tá passando um momento difícil e teu amigo fala, faz isso, e tu vai lá e tu faz exatamente o contrário? Então, aí seu amigo chegar, eu te avisei, você foi porque você quis, agora o problema é seu, assume as consequências aí. Você não pode ser esse amigo. Olha só, quando tu tiver um amigo que vai passar algo ruim assim, tu chega com ele, tu fala com toda a delicadeza, todo o amor com ele sobre o que ele tem que fazer. E mesmo que ele faça algo errado, porque nós humanos somos falhos, tu não tem que chegar pra ele e dizer, eu te avisei, você fez errado porque você quis, o problema é seu. Você tem que ir lá e tem que ajudar ele a se reerguer e dizer, olha, você fez coisa errada, mas vamos lá, a gente pode consertar isso. Você nunca pode deixar a pessoa caída. Quando a pessoa cai, tu tem que puxar ela de novo. Isso foi uma coisa que falou muito comigo também. Depois a gente tem a mansidão, que como eu falei, em ser alegre, paz, tem que estar sempre manso. E eu sei o quanto é difícil ser manso, não é algo fácil. Porque durante o nosso dia acontecem muitas coisas que nos irritam. E uma das coisas que eu não estava esperando que acontecesse lá, aconteceu, foi 2 coisas que sempre me irritam, que acontece todo dia comigo, isso sempre me irrita. E eu achei, bom, eu vou para um lugar lá e isso não vai acontecer. Essas 2 aconteceram no primeiro e no segundo dia.
Eu achei que lá não ia ter aquilo. E aquilo falou muito comigo, porque são as duas coisas que mais me irritam e aconteceu lá. Então, uma coisa muito importante, não importa onde tu tá, se as coisas te irritam, essas coisas que te irritam vão ter em todo lugar. E tem que aprender a se controlar, o que é muito difícil. Isso está em domínio próprio. Todos esses frutos são muito difíceis, né? Então, domínio próprio também. É o mais difícil. Tipo, tu se controlar em todas as situações ruins que acontecem na tua vida, tu saber se controlar. Tu saber manter todos os frutos, que o domínio próprio é aquilo. Tu tem que saber se controlar e ter todos isso. E controlar todos os outros frutos pra tu sempre ter. E eu também sei o quanto isso é difícil, porque às vezes eu me descontrolo. E eu sei como é ruim, eu sempre me sinto mal. Isso sempre acontece. Só que o que a gente tem que fazer pra isso não acontecer de novo? A gente tem que todo dia, não importa se tu tem coisas muito importantes pra fazer, não importa se tu vai ter que tirar alguma coisa muito importante, tipo a tua faculdade ou a tua escola, tem alguma coisa muito importante pra fazer e teu dia tá cheio. E tu tem que escolher entre aquilo e escolher entre se relacionar com Deus, que é aonde tu vai trabalhar os frutos. Tu tem que escolher se relacionar com Deus. Porque quando tu se relaciona com Deus, Deus te mostra o que tá errado, mas Deus também trabalha no teu coração. Sabe, tu parar naquele teu dia, tu sentar no teu quarto, se ajoelhar, falar com Deus, orar com Ele, sei lá, cantar um louvor pra Ele também. E aprender um pouco da palavra dele, né, lendo a Bíblia. Isso é algo muito importante, sabe? E uma das coisas que também às vezes me ajuda a manter o meu domínio próprio, manter a paz, é em todo momento eu pensar em Deus e falar: nossa Deus, como tá bonito esse dia, mesmo que esteja chovendo. Agradecer também por tudo que acontece, mesmo que chova e tu se molhe e teu tênis fique quase 2 dias secando, que nem está o meu agora por causa da chuva que teve aqui. Tu agradecer por isso. E sempre pensar no final do teu dia, em cada detalhe que Deus fez, em cada mimo, que é o que eu chamo que Deus faz, coisas pequenas, sabe? Só que essas coisas pequenas fazem diferença na minha vida, porque eu deito na cama e penso tudo que Deus fez pra mim durante o dia, e que eu não percebia antes, eu comecei a perceber. São coisas pequenas, mas são coisas tão bonitinhas, sabe? Foi uma coisa que eu comecei a aprender depois desse congresso. Então, eu acho que era isso. Eu só queria falar mais alguma coisa, que nem eu até comentei com o Alisson quando a gente tava vindo embora no domingo, que agora vem a parte mais difícil, que a gente tá indo embora e na nossa rotina a gente não vai passar de manhã até a noite buscando a Deus, na presença de Deus, e como ele falou mesmo, a gente tem que procurar a se esforçar, porque é muito fácil ser alegre com uma pessoa alegre. É fácil amar uma pessoa que te ama. É fácil ser bondoso com uma pessoa que é bondosa. E é fácil praticar o domínio próprio quando a gente está na presença de Deus e quando a gente está em casa sozinho. E ter fidelidade com quem tem fidelidade a nós. Agora, e quando se torna totalmente oposto e que aí se torna difícil, que aí tu tem que fazer a tua parte, que tu tem que ser, realmente tem que ter os frutos do Espírito, aí que é a parte difícil. Porque no nosso dia, as coisas que acontecem, a gente leva muitas pancadas das pessoas. E será que a gente está realmente com os frutos do Espírito? Faça essa pergunta para ti, será que tu realmente tá fazendo isso ou é só quando tu tá com pessoas que estão de acordo com o que a gente falou aqui? Não, tem que amar aquele irmão que te dá um tapa na cara, tem que ser alegre naquela situação difícil. Se tu tiver pouco, tem que ser alegre, independente da situação, porque a gente pode todas as coisas nele que nos fortalece. Então eu queria que vocês praticassem isso com as pessoas que não são boas com vocês. E uma das coisas que eu lembrei agora que o Lucas estava falando, que é do congresso, foi quando tu tem uma pessoa muito próxima, uma pessoa que tu recém conheceu e essa pessoa te decepciona. Ou ela te fala alguma coisa ruim de ti pelas costas e tu descobre e tu fica muito triste. E eu não sabia como reagir a isso. Só que lá, uma das coisas que foram faladas foi exatamente sobre isso. Jesus, ele foi negado e ele foi traído. Ele foi negado por Pedro e traído por Judas. Só que ele sabia que isso ia acontecer. Ele avisa, ele fala: Pedro, amanhã, quando o galo cantar, tu vai me trair, vai me
negar 3 vezes. E ele disse, um que está nessa mesa vai me trair. E mesmo Pedro negando ele, mesmo Judas traindo ele, Jesus não parou de amar eles. Jesus continuou amando. E depois, quando Jesus ressuscitou, ele foi até Pedro, que voltou à sua vida normal antes de conhecer Jesus, que era ser pescador. E Jesus mostrou o quanto ele ama. E a gente tem que ser assim com as pessoas também. Mesmo que eu sei o quanto isso é difícil, isso não é nem um pouco fácil. Mas quando aquela pessoa te decepciona, aquela pessoa fala mal de ti, sabe? Ela faz alguma coisa que te deixa muito triste com ela. Você tem que continuar amando aquela pessoa, independente das coisas que aconteçam. E pra mim isso é algo muito difícil, porque isso já aconteceu comigo. E é difícil continuar amando aquela pessoa. Uma coisa interessante agora até que tu falou, que Jesus sabia que Pedro ia negar ele, e Jesus falou para Pedro que Pedro ia negar Jesus. E aí quando Pedro se deu por conta que já tinha negado as 3 vezes, Pedro se entristeceu. E aí Pedro voltou a ser pescador de peixes, ele parou. E aí Jesus vai e chama ele: Pedro, vem e apacenta as minhas ovelhas. E aí agora eu estava refletindo sobre isso, olha o tamanho da prova de amor que Jesus demonstrou com Pedro. Porque mesmo Pedro negando ele 3 vezes, ele foi e ele chamou Pedro novamente. E é bem interessante isso com a gente, porque por mais que tu erre com Jesus, por mais que tu traia Jesus, e por mais que tu negue a Jesus, Jesus vai continuar te chamando, Jesus vai continuar de braços abertos, porque, como a gente já falou em diversos vídeos, Jesus te quer, Jesus precisa da gente. E é muito louco isso. E se Jesus é assim com a gente, por que a gente não pode ser assim com o nosso próximo que fez alguma coisa muito ruim? Sabe, mesmo que a pessoa tenha te magoado muito, tu continuar amando aquela pessoa e ir atrás daquela pessoa pra tentar refazer esse laço de amizade. Jesus fez isso pela gente, por que a gente não pode fazer pelos outros? Até tem uma frase que ele falou lá, que até se vocês quiserem anotar, a gente anotou. Que a gente fica bravo e louco da vida quando alguém erra com a gente. E quantas vezes por dia a gente erra com Jesus? E mesmo assim Jesus não desiste da gente. Ele nunca desiste. Nunca. E aí agora a gente, como ele fez umas perguntas pra gente, agora a gente vai fazer essas perguntas pra vocês. Pra que vocês reflitam e façam como a gente também fez, que foi, ajudou muito, foi um trabalho muito difícil. E a primeira pergunta é: quem é você? Coloca num papel quem é você, o que tu é, e às vezes coloca o teu dia a dia, tu pode colocar aqui. Como tu é no teu dia a dia, onde tu coloca Deus aqui. Com quem você se parece? Se fosse feita uma biografia da sua vida, quais seriam os 3 pontos principais que seriam apontados? Quais foram algumas escolhas que, boas ou ruins, mudaram a sua vida? 5. Por que você existe? E qual a resposta para a sua vida? Tenta fazer isso quando tiver só tu. Busca fazer isso quando tiver só tu e Deus no teu quarto. Pega, anota num papel, escreve ali e pega e coloca, faz pergunta por pergunta. Se tiver que fazer uma oração, conversar com Deus, para cada resposta conversa, para Ele te revelar o que realmente tem aí dentro do teu coração, para que realmente tu libere tudo para fora e tu possa ter uma vida queimando na presença dele. Tem mais alguma coisa pra falar? Não lembro se foi no último dia ou não, mas acho que foi no sábado de noite. Ele fez algo muito interessante. Ele fez se eu não me engano, foi essa pergunta: quais são as coisas que te afastam de Deus? A gente tinha que escrever isso no papel. E aquilo doeu muito no nosso coração, escrever tudo que nos afastava de Deus, sabe? As coisas que a gente fazia de errado, os nossos pecados, às vezes coisas que as únicas pessoas que sabem que tu faz é tu e Deus, algo muito íntimo. E escrever todas essas coisas no papel, tu olhar pro que tu faz de errado, foi muito difícil de fazer. E aquilo tocou muito no nosso coração. E depois que a gente fez isso, ele fez uma coisa muito louca.
O Lucas vai explicar pra gente. Que foi feita uma fogueira e daí foi queimado, como simbolizar, o simbolismo de queimar todas essas coisas que nos impedem de ter um bom relacionamento com Deus, nos impedem de ter um bom relacionamento com as pessoas. Então seria bem interessante se você conseguisse fazer isso, botar no papel e depois tu queimar esse papel. É libertador, cara, sabe? É muito libertador, parece que tu se livra de tudo isso, parece que Deus vem só e te dá um abraço. É muito louco, é uma sensação muito maravilhosa, porque eu nunca tinha feito isso. Eu nunca tinha colocado quem é o Lucas num papel. Porque a gente sabe, Deus sabe as coisas que a gente faz, mas agora tu colocar, tu se humilhar e tirar pra fora todas essas coisas que tem te afastado de Deus é tremendo, é uma experiência única. A gente aconselha muito vocês fazerem, porque é muito bom. E aí, como vocês podem ver, tem uma bandeira aqui atrás, Jesus Power. O Alisson não era dessa equipe. E lá no sábado foi dividido em equipes e daí teve a gincana, né? E aí a nossa equipe ficou em primeiro lugar. Equipe Jesus Power. Eu não sei o nome de todos os integrantes, né? Porque afinal foi tudo muito rápido. Mas eu queria agradecer de coração cada participante da equipe. E a premiação foi interessante, a premiação. Que aí a gente recebeu um bombom. E aí eu disse assim, mas aí todo esse sofrimento por um bombom. Mas aí eu parei pra pensar, até conversando com a Lana, e daí ela disse, mas talvez não tenha sido a premiação, e sim um momento de tu estar em comunhão com as pessoas. E foi maravilhoso estar em comunhão com diversas pessoas diferentes. Isso foi maravilhoso. Acho que o maior prêmio foi esse, e não ficar em primeiro lugar. Glória a Deus. E era bem isso. Valeu, mano. Deus te abençoe muito. Tu queima bastante. Continua assim. Queria agradecer, eu tô muito feliz porque o nosso canal ele tá aumentando. A nossa família Efésios 6 está aumentando. A gente fica muito feliz por isso. Pra quem não sabe, ele é o cameraman. O cameraman é editor aí. O cameraman vem pro outro lado da câmera. A gente tá muito feliz. A gente ama vocês. A gente pede que Deus abençoe grandemente vocês. Continue assistindo, se puder compartilhando com um amigo, vai passando de amigo a amigo para que mais pessoas possam ser abençoadas, porque antes de a gente gravar, a gente já é totalmente impactado pela gravação. Deus ama vocês, nós amamos vocês, fiquem com Deus. Valeu! Bye, bye! Fui! When I need you, you listen as I pray. You leave the 99 for me. You paint the sky with promises of your grace.